Doutora Grace Ávila. Bom dia, doutora. Bom dia, Elias. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Osório. Tudo bem. Doutora, a senhora que ingressou com a ação pedindo a cassação do atual prefeito de Palmares do Sul, Paulo Lang. Agora há pouco nós ouvíamos o prefeito e ele tecia críticas muito fortes ao Ministério Público, dizendo que estava o perseguindo. E como nós sempre ouvimos os dois lados, e o jornalismo, a premissa do jornalismo é esta realmente, o objetivo é ouvirmos os dois lados, gostaria de ouvir a sua versão a respeito desta situação, doutora. Bem, Elias, o que eu posso te dizer? Em relação à perseguição, isso inexiste no Ministério Público, né? Eu cheguei em Palmares em abril de 2016, desconhecia todos os candidatos políticos, todos os partidos, não sequer sabia quem era de qual partido, né? Então o Ministério Público, de forma isenta e idônea, fez o acompanhamento de toda a eleição, desde o registro das candidaturas. Impugnamos mais de 10 registros de candidaturas enquanto, né, estava nessa fase do processo eleitoral. Inclusive conseguimos uma cassação da possibilidade de concorrer do registro de um outro candidato a prefeito municipal, que inclusive ficou em segundo lugar na eleição, né? Decisão essa que não foi, o pedido esse que não foi deferido pela doutora Fabiana, juíza aqui da comarca, mas que foi sim deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, por óbvio que esse outro candidato era de um outro partido político, né? Então, de forma alguma houve perseguição, nenhum tipo de perseguição política, a gente agiu sempre dentro da observância da legalidade, todos os candidatos sempre alertados sobre a necessidade de cumprimento de todas as normas por todos os candidatos. Então, é descabida, totalmente descabida essa alegação de perseguição que está sendo alegada pelo prefeito Paulo Lang. A senhora ganhou tanto em Tramandaí, ou melhor, desculpa, em Palmares, como também, em segunda instância, o TRE manteve a decisão de primeira instância, doutora. Exatamente, né? Todas as ações eleitorais, elas passam por um primeiro crivo, né? Que é aquele do judiciário local. Então, essa ação foi deferida pela doutora Fabiana, e posteriormente confirmada nessa decisão de ontem, tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, né? Então foram 6 desembargadores, 6 juízes atuantes em segunda instância que confirmaram e entenderam que sim, que houve todas essas irregularidades no andamento da eleição. Bom, a denúncia é de funcionário público estar trabalhando, fazendo campanha em horário de trabalho, era uma delas, né? Uma delas, sim. A outra, se não estou enganado, é a transferência também de servidores públicos durante o período eleitoral para outro distrito, é isso, doutora? Isso, nós tivemos 2 situações aqui. Primeiro, foi a prática de condutas vedadas, né? A nossa legislação eleitoral, para poder dar uma isonomia e uma igualdade de condições a todos os candidatos, ela traz várias vedações. Então, assim, o gestor público, ele não pode tomar determinadas atitudes durante determinados períodos, né? Que são dispostos em cada hipótese pela legislação eleitoral. Nesse caso, o que aconteceu? Durante esse período onde havia vedação, tá? Que são de 3 meses antes da eleição até a posse, o prefeito Paulo Lang, ele removeu de ofício, alguns dias, menos de 15 dias depois da eleição, 30 servidores, tá? De um local para o outro. Como se sabe, o nosso município tem uma extensão territorial muito grande. Sim. Né? Então, ele removeu, inclusive fazendo triangulação de remoções. Mandou uma pessoa que trabalhava na sede para trabalhar 1 hora daqui no distrito do Quintão. Mandou uma pessoa que trabalhava no distrito do Quintão a trabalhar a mais 1 hora do local que ele reside, lá no distrito do Bacupari. Né? Então, ele foi fazendo, pegou essas pessoas que, pelo nosso levantamento, com todos havia uma divergência política, pessoas que trabalhavam há mais de 20 anos sempre no mesmo local, e colocou essas pessoas para trabalhar em locais diversos. Né? Essa foi uma das condutas. A outra conduta foi fazer uma revisão geral da remuneração, tá? Ele deu aumento para 147 servidores, também em um período vedado pela legislação eleitoral. Tá? Foi aumento ou reposição, doutora?
Na verdade, já havia uma recomposição financeira que foi dada em março a todos os servidores. Aí foi a reposição, na data base dos servidores. Exatamente. A revisão geral da remuneração já aconteceu em março, né, de 2016. Posteriormente a isso, então, nesse período vedado pela legislação eleitoral, ele concedeu, né, ingressou com essa lei no Legislativo para conceder aumento a 21 categorias, se bem me lembro, para conceder esse aumento, então, suplementando aquilo que já teria sido concedido no início do ano. Né? Além disso, também nesse período vedado pela legislação eleitoral, houve a supressão de vantagens dos servidores municipais, ou seja, por um mero memorando, o prefeito determinou naquela oportunidade que fossem excluídas todas as gratificações e funções gratificadas dos servidores, com exceção da do motorista do gabinete do prefeito. Então, isso também foi feito no período vedado pela legislação eleitoral. E, além disso, houve essa utilização de servidores para fins eleitorais, fazendo trabalhos de campanha durante o horário de expediente. Então, houve a prática de todas essas condutas vedadas, e todas essas condutas vedadas também consubstanciam um abuso de poder político, que também foi reconhecido pelo TRE. E razão pela qual, então, o tribunal ontem confirmou, né, essa cassação, entendeu como o Ministério Público e confirmou essa cassação do prefeito Paulo Lang. Tá certo. Bom, doutora, serão realizadas novas eleições? Sim. Agora ficará a cargo do TRE, né? Vai haver uma resolução, uma publicação de resolução com, então, todo o cronograma dessas novas eleições, e, enquanto isso, deve assumir, então, o presidente da Câmara de Vereadores. A gente ainda não recebeu essas informações, porque como a decisão foi ontem, ainda não houve sua publicação e nem intimação. Então, estamos aguardando o que a Justiça Eleitoral vai determinar nesse sentido de novas eleições e como é que vai se proceder. Ainda cabe recurso ou não? Cabe recurso. O prefeito pode recorrer para o TSE, mas há possibilidades limitadas. Ele vai ter que inserir o entendimento dele naquelas limitações trazidas pelo TSE, porque como ele é um tribunal, né, situado em Brasília, que é a nossa última instância, é como se fosse o STF para outras situações. Ele só vai rever situações pontuais. Então, se ele conseguir inserir a insurgência dele naquelas hipóteses de cabimento, ele vai poder recorrer para o TSE. Mas não vislumbra essa possibilidade, né, de pronto. Mas fora do cargo? Sim, fora do cargo. Tá certo, então. Doutora, algo mais que a senhora gostaria de informar que não perguntei para a senhora? Acredito que não, Elias, acredito que não, mas me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, para poder conversar com a população de Palmares, da região, enfim, para eventuais esclarecimentos que forem necessários, estou aqui, pronta. Tá certo, então. Doutora, grande abraço, foi um prazer falar com a senhora. Capaz, um grande abraço e um abraço para todos os ouvintes, Elias. Tá ok, muito obrigado.